Nesse momento, a Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa Mensageiros da Verdade. Mensageiro da Verdade. Louvor, oração, Palavra de Deus e debates. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. Mensageiros da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Uma boa noite de salvação para os amados ouvintes. Estamos aqui nessa sexta-feira em mais um episódio do nosso programa abençoado, Mensageiro da Verdade. Que o Senhor venha estar nos concedendo um programa abençoado em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje mais uma vez com um amigo, pastor Xando. Nós iremos comentar um pouco a respeito da rede social, ou a influência social e o meio cristão. Sabemos, meus irmãos, que esses últimos dias, na verdade, há uns 10 anos atrás, que vem aumentando bastante a respeito da mídia social no meio cristão, mas só que a partir desta pandemia, cada dia mais tem aumentado, tem se alastrado e tem atingido proporções até mesmo assustadoras em certo ponto. E nessa noite eu convidei um amigo aqui para participar juntamente comigo, é o pastor Xando, em nome de Jesus. Passo para você. É uma honra estar novamente aqui nas ondas sonoras da Rádio Macaé Gospel, juntamente com esses dois expositores, o presidente que está aqui operando o som. Acho que ele gosta demais disso. Estou aqui com o nosso pastor Adaelson, um carinho muito imenso estar aqui. O propósito que nos foi dado é explicar com solitude a aplicação bíblica e falar um pouco da realidade da internet e do seu poder, a sua influência sobre a sociedade. Vem pra cá, fica com a gente, chama mais um. Meus irmãos, compartilha essa live aí, seja abençoado, porque eu tenho certeza que isso é uma área de dúvida em muitas vidas. Eu vou te explicar um pouco nesta noite. Nós estamos aqui unicamente para estar tirando dúvida e trazendo um esclarecimento. E eu tenho visto nesses nossos dias que a mídia social tem prendido muitas vidas. Em certo ponto que está assustando em grandes proporções. Iremos tocar um pouco a respeito das mídias sociais, em especial hoje a bola da vez, né, meus irmãos, é o metaverso. O metaverso tem sido algo que tem ganhado nome e cada dia mais vai estar sendo elevado essa proporção, porque tem tido um grande investimento. Tem deixado muitos com medo, outros têm achado uma solução para investimento de algum produto. Mídia social é isso, nós temos as valias e também temos os defeitos. Só basta aquilo que a pessoa está usando, a maneira de administrar, ou para o bem ou para o mal. E nós queremos estar trazendo nesta noite um pouco a respeito dessas mídias sociais e o meio cristão. Quero fazer já a primeira pergunta aí para o pastor Xando, para me ajudar a explicar. Pastor Xando, o que o senhor acha a respeito dessa mídia social e o meio cristão? Atrapalha, ajuda em certo ponto? Facebook, Instagram, YouTube, como que a gente pode trazer isso aí para o meio cristão? A influência é importante ou não? Então, pastor, primeiro só para poder simplificar para o pessoal sobre o metaverso. Metaverso é um conjunto de redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, todas as redes associadas a um projeto de um grande bilionário em 1988, na Universidade de Califórnia. O primeiro passo foi dado para a criação de uma internet voltada a nível universitário. Em 1889, esse parâmetro aumentou, foi ampliado não só para as universidades, como para os comércios dos Estados Unidos, e alguém comprou essa ideia. E viu que essa ideia era boa, né? Eu, principalmente, sou de uma época que peguei datilografia, ainda não havia internet, a gente usava datilografia para executar algumas coisas. Eu me lembro que meu irmão mais velho estudava no Senac, e lá na datilografia meu apelido era Passo de Galinha, porque a gente pegava e catava galinha, né? E desse universo da datilografia nasceu
as máquinas, os grandes computadores empresariais e universais. E trazendo para o dia da atualidade, quando no contexto atualizado Abros, que significa universo, significa a transformação codificada dos códigos. Quando você põe uma letra, vai te dar lá na linha do Google várias pautas que você quer falar. E hoje, em primeiro lugar, já se foi a época do Orkut, está voltando novamente o Orkut. O Facebook hoje está perdendo 7 pontos para o Instagram, porque o Instagram hoje você pega a mania. Como é que eles descobriram a questão do Instagram? Porque se fez uma pesquisa na Flórida em 2002 que as crianças tiravam selfie, foto, selfie, e criou o Instagram com 5 segundos, com um prazo de 32 segundos máximo, né, prolongado. E daí do Instagram começou essa comunidade universal a crescer, a desenvolver a nível mundial. Hoje são cerca de 57 bilhões de usuários nas redes da internet. Lamentavelmente, o lado negativo disso é que não chega em algumas tribos, que não chega em alguns países comunistas, como o Oriente Médio, como o norte do Egito, mas está sendo tratado isso na Corte de Silwi, que fala sobre tecnologia da informação, né? Porque eu entendo um pouco disso, porque eu tenho pós-graduação em logística e a gente tem que estudar código codificado, né? E trazendo para a realidade, a internet não é uma coisa ruim. A internet é uma coisa boa, porque a internet é usada dentro dos núcleos médicos para atualização científica de medicação, né? A internet também é usado dentro das plataformas judiciárias e também é usado nas plataformas de mecanismos sociais, como em casa, empresa. Nesse exato momento a internet está sendo algo bom. Nós estamos falando, o povo que está dentro de casa está nos ouvindo, e isso está qualificando a nossa fala para chegar no número maior de pessoas. Mas se a gente olhar na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 12, a gente vai ver que está escrito da seguinte forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Hoje, o maior problema é um pai que trabalha cerca de 12 horas, a mãe que tem que tomar conta de casa, de seus afazeres, e dar conta do café da manhã, dar conta do almoço, e ainda tomar conta de uma criança. E hoje uma mania, uma síndrome do pânico tomou conta do nosso jovem de 6, segundo a pesquisa vai mostrar que é de 6 a 12 anos, que é uma idade onde a pessoa está conhecendo algo que ela não tocou, algo que vai criando uma sintonização. E essa sintonização, ela não é parelada com algo sentimental, mas algo crônico. E sendo algo crônico, gera doença. E essa doença, ela acaba se transformando num vício. E esse vício pode gerar depressão, pode gerar doença. Eu quero trazer um dado aqui para os ouvintes, que a revista Bowler, uma revista americana, vai dizer que a cada 22 crianças, 6 crianças somem nos Estados Unidos, porque entram na rede social sem o monitoramento dos pais, e um adulto se faz por criança, marca um encontro na proximidade e essa criança some. Também quero trazer um outro dado para vocês: a cada 6 cristãos, a revista Isto É, edição 722 do ano de 2016, vai dizer que a cada 10 casamentos, 4 evangélicos se afastam da presença de Deus, porque vai se masturbar pela madrugada e vai ter um vício que não tinha antes, e essa pessoa acaba se perdendo e acaba o seu casamento, e acaba também o desejo, quem é casado sexualmente, por um prazer virtual, uma vida virtual. É algo muito interessante a respeito vídeo pornográfico. Eu vi um certo bate-papo na rádio também, falando um pouco a respeito disso aí. Quantas famílias têm sido destruídas por isso? A rede social é algo muito importante, tem os seus benefícios e tem os seus malefícios, como nós já temos falado aqui nessa noite. Nessa primeira parte aqui vamos dar apenas uma pequena introdução, mas é bastante interessante isso que o pastor Xando chegou a comentar aí, a respeito do surgimento em 1988, é isso? Isso. Isso é algo muito interessante. Se eu não estou enganado, o nome do
do fundador do telégrafo, Samuel Morse, se eu não estou enganado. Sim. Depois a gente vai ver com mais propriedade isso aí. Foi o que inventou aí esta primeira possibilidade de informação, de enviar uma mensagem a longa distância. Mas na frente ia ser conhecido esse telégrafo como Código de Musso, não lembro como é o sobrenome dele. Sei que o primeiro é Samuel. Então é muito interessante, e o que é interessante quando isso surgiu, esse rapaz ele veio de uma família cristã. Seu pai era um pastor protestante e ele também, puritano. O que é interessante que a história relata que quando ele levantou aí esta plataforma, ele vai estar usando até um texto bíblico para glorificar o Deus em cima daquilo ali. Ele vai estar usando Números, capítulo de número 23, versículo de número 23, parte C, que vai estar dizendo assim: o Senhor fez isso. O Senhor fez isso. Então ele vai estar usando a rede social, uma forma de comunicar. Meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam, redes sociais têm o seu benefício e o seu malefício, mas a comunicação humana existe há muito tempo. Antes mesmo de existir internet, antes mesmo de existir papel, os seres humanos escreviam nas rochas, nas pedras, não é isso? Usavam a sua forma de comunicação, só que de uma maneira um pouco mais limitada. Hoje tem se expandido em certo ponto, até mesmo assustadoramente, digamos assim, em especial até mesmo depois agora do princípio da pandemia, que veio estar surgindo em lives e muitas coisas, que nós iremos comentar nisso um pouco mais na frente, mas o princípio é isso aí. Nós temos que entender a importância, o benefício e o malefício. É muito interessante esse texto que o pastor Xando leu aí de Coríntios, que vai estar dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Interessante, pastor, que a gente, quando é criança, a gente é indotado por um adulto, né? Um ser mais maduro. Mas quando a gente pega uma maturidade da vida, a gente tem noção do que é errado e do que é certo, entendeu? Ou seja, eu me alimento do que é bom ou do que é ruim. Isso está sendo bom para mim, isso está me edificando. Na psicologia a gente dá o nome de lixo, né? Isso. Então a gente precisa expor esse lixo para fora, né? A situação do vício é pornográfico, a situação do vício, as pessoas hoje têm a internet, ela dá uma facilidade de manipulação social tão grande que hoje as bancas de jornais perderam, entendeu? Antigamente você ia numa banca, comprava um jornal, uma revista para ler dentro de casa com seus pais. Era uma cultura do interior isso, né? Hoje não, hoje é tudo digital, hoje tudo digitalizado. Como também no versículo de número 13, capítulo 10, do mesmo livro de 1 Coríntios, diz: não veio sobre vós tentação a não ser humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima daquilo que não podereis. Ou seja, eu tenho controle do meu corpo quando Cristo está em mim. Agora, quando eu me alimento de sujeira e perco o controle, eu vou participar de uma ação negativa ali. Aquilo dali não vai me edificar, não vai me transformar, não vai trazer benefício nenhum. Um outro assunto que eu quero entrar é a questão do posicionamento do cristão diferenciado do ímpio numa rede social. A gente percebe hoje que as pessoas entram na rede social, o evangélico, e ele posta alguns versículos bíblicos. Glória a Deus para os que fazem isso. Você está evangelizando através disso. Mas a gente vê uma parcela dos crentes que vê uma situação delicada, alguém, os aparelhos digitais, no caso o smartphone, o celular, enfim, as câmeras em alto mar hoje, câmera no céu, enfim, uma tecnologia tão avançada que a sociedade nem esperava. Você está ali naquele momento ali e alguém fala algo errado, a pessoa está filmando ali, daqui a pouco aquilo está no ar. Querido, o artigo 138 do Código Penal diz que isso não pode, porque isso se chama calúnia e difamação. Você pega de 6 meses a 2 anos. Se você pegou uma imagem, filmou, outra coisa. Como eu cheguei aqui, eu fui tirar uma foto, o pastor falou comigo: Xando, existe um protocolo do ambiente.
E dentro da igreja o protocolo do ambiente é adorar, é louvar. Não vou ficar filmando, não vou tirando foto, entendeu? Existe um tempo apropriado. Faça isso pós-culto, porque você pode, de repente, pegar uma mãe amamentando sem querer. Você pode, de repente, pegar um irmão leigo falando de outro ministério. E isso vai criar uma colisão. Isso vai atrapalhar a tua relação com Deus. E outra coisa... E trazer problema também, né? E sem falar de problema, que nós estamos falando do Código Penal, o senhor sabe qual é o último sentido quando uma pessoa bateu de carro, correto? E está ali agonizando, ou seja, agonizando a morte, né? A vida, sim, tentando voltar à vida, mas ela sabe que vai morrer. E tá todo mundo filmando ali. Qual é o último sentido, pastor? Dela? Da pessoa que está morrendo. Quem sabe lembrar do seu passado, alguma coisa do tipo? O último sentido da pessoa, você tem 10 pessoas filmando um cara que bateu de moto com um carro ali, o cara tá ali olhando você filmando. O último sentido dela é a audição. Ela leva de 1 a 1 minuto e 45 segundos, segundo a ciência vai dizer. Ela tá ouvindo você falar, vai morrer, que não sei o quê, e você tá ali filmando ao vivo. Se a família dela tomar ciência de onde que veio aquela filmagem, ela pode processar aquela pessoa. O caso é sério. Entendeu? Então nós devemos respeitar o nosso próximo, porque poderia ser com a gente vê algumas você entra em alguma questão também de direita, esquerda, e ele começa a comentar. Parece que há uma divisão de valores dentro do universo virtual. E sim, parece que é um universo de cortina que no social, no físico não há. Ali a pessoa se redescobre, ela se mostra de fato que ela é ali, né? E você precisa de ter uma orientação acerca disso, porque você interfere no código da lei e aí você pode prejudicar primeiro a você e prejudicar a pessoa que você está expondo, como nós falamos aqui. Isso aí é algo muito importante, trazendo isso para dentro da igreja. Agora, no início da pandemia, que quando explodiu aqui foi em 2020. Foi 2020 que veio mais notório aqui para o nosso lado. Aí teve um pastor amigo meu que falou a respeito de live, dizendo que nós não poderíamos filmar quando tivesse pessoas dentro da igreja, porque muitas vezes poderia filmar alguém de menor. E se a mãe quisesse denunciar por estar expondo a imagem do filho ou da filha dela de menor, o pastor poderia ser processado. Fato. Poderia ser processado por isso. Então, nós temos que entender que essa mídia social, muitas vezes um pastor leigo, ele pega lá, coloca lá a sua live, gira a câmera ao redor da igreja, e isso é muito perigoso. Nós sabemos que hoje tem muitas pessoas problemáticas, né? E dentro da igreja não é diferente. Se uma pessoa quiser pegar, usar aquela imagem para negligir a imagem, isso, né? Com certeza. Chegar e processar o pastor, processar a pessoa que estava filmando, ela sai como vitoriosa neste caso. Porque isso é algo ilegal. Você está expondo a imagem do teu próximo, tanto no sentido bom como no sentido ruim. Se a pessoa quiser buscar os seus direitos, é muito perigoso para a gente. Então, é melhor a pessoa evitar isso. Eu falo para você, eu uso muito uma frase: a mesma mídia social que adiciona é a mesma que exclui. Então nós temos que entender e tomar muito cuidado quando nós vamos estar falando a respeito de mídia social, quando vamos estar trazendo isso para dentro da igreja. Porque eu falo, mais na frente eu vou comentar um pouco mais a respeito disso com o pastor Xando. Depois da pandemia, surgiu muitas lives, live de canto, tanto no meio circular quanto no meio gospel também, live de cantores. Acabaram se descobrindo, né? Vamos dizer assim. Muito. E o que surgiu de doutores e médicos em rede social, a gente está na frente dele, a pessoa não sabe falar absolutamente nada, mas quando vai lá na mídia social... E eu quero aqui dizer para os irmãos, Mateus 5,13, que você é sal da terra e você inspira a luz. Mas após essa pandemia também houve o famoso Revela Pix, entendeu? Meu irmão, não faz isso não. Deus não está preocupado com a quantidade de dinheiro que você tem que dar para o teu irmão, para a tua irmã, não. Deus está preocupado com a tua essência, a tua natureza, em se entregar diante dele, entendeu? Em se arrepender diante dele. Amém aos queridos irmãos que fazem live, os cantores, pregadores, irmãos de oração, mas cultue a Deus na sua igreja. Eu já vi
situações que o cara, no dia de culto, o pregador tal vai pregar, fulano tal vai. Como se aquilo fosse uma divindade e Deus fosse um ser humano, e o culto, de fato, racional, que é para ir para a igreja, isso, a pessoa larga de ir. E às vezes o pastor leva uma palavra de reflexão para a igreja, tremenda, orou, buscou, subiu um monte, exclamou a Deus, sofreu batalha espiritual para poder levar uma palavra de vida para a pessoa ficou assim atônica, foi, pesquisa na internet algo, nem tudo que está dentro da internet significa que é certo, e aí quer debater com o líder, entendeu? Achando que é o bambambam. Rapaz, vai tirar tua fralda, vai aprender a nascer da água de novo. Isso é algo muito complicado. Meus irmãos, eu vi nessa semana o pastor Gessel Dilon comentando um pouco a respeito de metaverso, que quando nós voltarmos aí dos comerciais logo mais na frente, nós iremos tocar um pouco nesse assunto aí. Nós temos que entender a mídia social até que ponto que está influenciando. Eu falo para você que hoje está tudo mais fácil. Através de um clique, a pessoa vê o Japão, digamos assim. Um clique. A pessoa vai no Japão, vê as ruas tudo, vai lá em Nova York, anda ainda no Maps ainda, e vai conhecendo rua por rua. Hoje está muito fácil. Eu falo para você que rede social, ela pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição em certo ponto. Eu explico para você aqui no texto, a qual o nosso pastor Xanda ele chegou a comentar um pouco anteriormente, dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós temos que entender que o homem foi feito para dominar e não para ser dominado. Quando eu falo que o homem foi feito para dominar, isso está lá em Gênesis capítulo de número 1, meus irmãos, se não me engano, versículo 27 e 28, que vai estar dizendo que o Senhor deu autoridade ao homem sobre todos os animais, sobre tudo que existia. Hoje, nós estamos nos deixando, digamos assim, ser dominado pelo um celular, pelo notebook, por uma mídia social. Muitas vezes nós temos perdido noites de sono unicamente para trazer algum conteúdo no nosso ponto de vista especial para o nosso público. De fato é algo viciante, entendeu? Igual a questão do metaverso agora, que é o universo virtual trazido para a realidade, é algo que está muito próximo, isso já foi provado. E já existe aviões, protótipo de aviões europeu, sendo manipulado por cabine humana em terra e o avião sem nenhum piloto. Então uma realidade que cada dia mais está mostrando, querendo daqui a pouco eu passo a entender, por um lado, que isso é bom para a ciência, mas por outro lado eu entendo que eles querem o dinamismo de chegar à verdadeira essência de Deus. Isso não vai fluir. É o velho caso de Nimrod e a torre. O homem falou, vou levantar você como Deus. Eu enxergo isso algo muito específico. Eu vejo nas redes sociais algo muito importante. Eu passei um tempo servindo como missionário lá no sertão do Piauí. E muitos lugares que eu passei, nem redes sociais tinha, digamos assim, área de celular, vamos dizer assim. Teve um lugar que eu passei num lugar tão escondido no meio do deserto que a área de celular nem existia. Mas não sei como, já tinham colocado lá o cabozinho do Wi-Fi. Quando eles colocar o cabozinho do Wi-Fi, ele se conecta no YouTube, se conecta no Facebook, se conecta na época, nem Instagram eu conhecia ainda, mas YouTube e Facebook eu conhecia. E em certo ponto, a palavra do Senhor, muitas vezes, algumas pessoas estavam lá, conhecia através da mídia social. Algum pregador que pregava e colocava lá, eles via e conhecia a palavra de Deus através daquilo. Então eu vejo que tem uma certa vantagem em tudo isso. Na verdade, a palavra de Deus tem que ser usada ou tem que ser pregada em todo meio que existe. Aonde tem algum instrumento para estar levando a palavra de Deus, é muito importante. O grande problema é quando nós se achamos ou nos encontramos dominados por tudo aquilo. Porque para muitos hoje, para ser influente ou para uma igreja ser grande, tem que ter likes, tem que ter live, tem que ter aquilo. Quanto mais like, melhor. É a velha história da igreja de Laodiceia. Muito aplaudida pela humanidade, mas nos olhos de Deus
Era uma igreja nua, uma igreja cego, miserável, pobre, nu. Então nós temos que entender que isso aí é algo muito interessante. Nós temos que enxergar em Deus uma porta aberta através das redes sociais, mas nunca se deixar ser dominado por aquilo, ou trazer toda a nossa atenção diretamente para aquilo. Esse caso do metaverso aí é algo muito interessante. Quando nós voltarmos agora dos comerciais aí futuramente, nós iremos já comentar também a respeito da igreja dentro do metaverso, que já está acontecendo na Flórida, a Lagoinha de Orlando, do pastor Valadão, né? André Valadão. Então, isso é algo, até que ponto a igreja pode chegar, até onde a igreja tem que se deixar ser usada para isso aí, porque a palavra do Senhor tem que ser anunciada. Me parece que isso vai ser adequado ao Brasil em breve. Vai, com certeza. Na verdade, hoje o pessoal já está vendendo terreno já no metaverso, né? Já está vendendo terreno no metaverso. E isso é algo muito interessante. Eu não conheço, eu nunca entrei no metaverso, não assisti o culto da Lagoinha lá também, não conheço em absolutamente nenhum ponto. Apenas de comentário mesmo, de ler e de ouvir alguém falar. Mas também já li bastante a respeito do conteúdo, mas não conheço de contato. Nunca entrei no metaverso, nunca vi vídeo a respeito do metaverso. Eu não tenho muito conhecimento a respeito disso, apenas de leitura e de ouvir falar. Mas é algo, nós não podemos demonizar tudo. Porque eu trago isso, meus irmãos. A respeito de instrumento de comunicação, quando o rádio surgiu, digamos assim, a igreja não queria estar na rádio, porque para a rádio era coisa de Satanás, né? Mas na frente foi a televisão. O crente que tivesse uma televisão era a mesma coisa de estar afastado dos caminhos do Senhor. Depois de um tempo que eles vieram conhecer o instrumento ou o veículo de comunicação que a igreja tinha acesso. Depois de tudo isso, vieram colocar a igreja com o programa na rádio, programa na televisão, e assim foi crescendo mais o meio de comunicação da igreja. Mas quando isso surgiu, era todo, digamos assim, condenado pela igreja. Então nós não poderemos condenar algo que está vindo no futuro, como esse metaverso, porque, querendo ou não, amanhã ou depois pode ser a realidade de muitos, esse metaverso aí. Mas nós temos que tomar cuidado, ser bastante zeloso para estar entrando em cada um desses pontos. Nós temos que ter pé para entrar, mas tem que ter um pé aqui fora, porque nós não podemos confiar nesses assuntos. Mas depois dos comerciais nós iremos trazer. Eu não quero entrar aqui muito para deixar no tempo mais necessário para a gente comentar um pouco a respeito desse metaverso. Mas o Facebook, por exemplo, que é onde nós estamos neste momento também na live, no YouTube também, acredito eu, também estamos aí na live, na Rádio Macaé Gospel. No aplicativo também nós estamos aí. Tudo isto meio de comunicação. Se você baixar esse aplicativo, não sei, da Europa, do Nordeste, do Sudeste, tem pessoas que nos escutam de vários outros lugares. Baixando o aplicativo, vai lá e nossa voz consegue chegar lá. Então nós não poderemos demonizar o meio da comunicação. Mas nós temos que entender que em certo ponto está muito sendo usado para o lado da maldade. E muitas vezes até mesmo muitos servos de Deus estão se deixando dominar por isso. Inclusive, pastor, as pesquisas, não de legislativo, executivo locais, mas as pesquisas mundiais sobre o meio ambiente, pesquisas sobre presidencialismo, são manipuladas pelo Facebook. Isso foi provado na campanha agora passada do presidente dos Estados Unidos, o que perdeu, que a Rússia usou um dos seus drones, uns hack, para manipular a pesquisa. E se você pegar o teu telefone agora e falar assim, ó, McDonald's, umas 10 vezes, indo pro quarto na sala, com 1 hora, a memória do processador interno vai entender que você está com fome e ele vai te dar o aperitivo do McDonald's. Isso foi comprovado. Eu tive no curso de emissão de DNA no Houston, no Rio, na Barra. Isso foi feito em tempo real lá e eu fiquei muito assustado. Então a gente não tem... Existe um filme americano agora que saiu, que mostra toda essa realidade que eu estou falando. A venda da pesquisa dos Estados Unidos. E o senhor falou sobre
números de like, hoje existem empresas, não é uma, nem duas, nem 10. É uma competitividade igual Coca-Cola e Paquera. Igual esse refrigerante aí, Moranguito de Macaé e Coca-Cola. Existe hoje milhares de empresas que tomam conta de canais e que disputam o mercado virtual de uma forma poderosa. Do mercado sexual, o mercado trilionário do dólar, do Bitcoin, é um mercado livre de comunicação. Isso aí também é outro assunto a respeito do Bitcoin. Comerciais, logo mais nós voltamos. Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação, Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro, a melhor programação show music da internet, divulgação da palavra de Deus, louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Acesse radiomacaegospel.com, baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Estamos de volta novamente. Uma boa noite de salvação para os nossos amados irmãos. Quero agradecer pela sua audiência, por estar nos acompanhando aqui no programa Mensageiro da Verdade. Você que está nos ouvindo tanto pelo o Facebook quanto também pelo YouTube, também pelo aplicativo da nossa rádio e pelo site também. O site também aí tá bombando, tá? Que o Senhor te abençoe. Quero agradecer pela tua audiência, você que eu sei que está ouvindo aí de vários estados deste país, você de Pernambuco que está nos escutando da cidade de Condado, você do Piauí que está nos escutando da cidade de Parnaíba, também da cidade de Bocaina e a cidade de Picos. Aplicativo também aqui, Macaé e Carapebus também está nos escutando aí. Quero também agradecer pela sua audiência que está nos escutando aí de Monte Sião, Minas Gerais. Quero também agradecer pela tua audiência que está nos escutando aí de São Paulo, capital, também de Salvador, Bahia. Tudo isso aí, vocês vêm estar recebendo o meu abraço, o meu carinho e que o Senhor vem estar te abençoando. Espero que nós possamos estar te ajudando aí, tá bom? Que o Senhor venha estar te abençoando. Divulga aí a live lá nossa no Facebook, em nome de Jesus, e abençoe mais vida. Que o Senhor venha estar nos abençoando e nos dando assim uma boa noite de salvação para cada um de nós. Voltamos aqui para o assunto. O assunto a respeito de mídias sociais ou influência social é um assunto muito interessante. É um assunto muito profundo na realidade. Nós temos que entender que o ser humano ele faz algumas diferenças, digamos assim, de ser humano para ser humano. Muitos conseguem estar pegando um pedaço de madeira e estar fazendo, vamos dizer assim, um instrumento para ser usado. Outros, com o mesmo pedaço de madeira, conseguem transformar em uma arma mortal. Então nós temos que entender aqui que o que mais pesa não é nem as redes sociais ou a mídia social, mas sim a intenção do coração de cada pessoa. Nós temos que entender que não precisou existir arma para Caim estar matando Abel. Ele se levantou no meio do campo e ali o agrediu, feriu e veio estar derramando o sangue do seu próprio irmão. O que existe muito são coração vazio de Deus, que tem que estar usando aí todos esses instrumentos como armas contra o seu próximo. Por isso é que o nosso alerta, para que eu e você venhamos estar atentos para tudo aquilo que, de novo, que nos chega. É sempre bom e importante nós termos aí um pé atrás, nunca entrar com força, com toda a força que nós temos em nosso braço, tá bom? Nós temos que entender aí a grande importância e a maneira também que nós somos, digamos assim, rastreados.
Eu vou trazer uma explicação aqui na propaganda. Quando vocês estavam aí escutando a propaganda, nós estávamos comentando aqui um pouco. Eu estava comentando aqui com o pastor Xandro e com o pastor André também, que está aqui juntamente conosco, um pouco a respeito de quando eu trabalhava como motoboy. Já trabalhei como motoboy já em aplicativos, alguns aplicativos. E quando eu passava muitas vezes pela manhã sem trabalhar, sem fazer nada, apenas indo fazer alguma coisa ou passeando pela manhã, passava de moto em uma certa rua, o aplicativo, ou melhor ainda, o GPS do celular, basicamente deixava o lugar que eu passei registrado. À tarde ou à noite, quando eu ia trabalhar, quando o aplicativo fazia um chamado para mim, no meu aplicativo, ele me mandava exatamente pelo endereço que eu já tinha passado pela manhã. Então, obviamente, não tem como nós fugir. O senhor prefere a Bíblia online ou a Bíblia manual, pastor? Eu prefiro a manual. A online eu fujo um pouquinho. Eu só queria também pontuar aqui com os irmãos, os ouvintes que estão nos ouvindo, que o Brasil é o terceiro, é o quinto país do mundo, o oitavo país do mundo em suicídio por internet, via internet. E os jovens de 15 a 29 anos são os que mais se suicidam dentro de sua casa por meio dos aparelhos móveis, que é o celular. E aí a gente não vê uma empresa que, quando o cara fala que vai morrer, para poder monitorar esse mapeamento, né? O meu telefone é um Moto G30. Ele tem uma ramificação geográfica de quando estiver passando alguma situação, já vai direto para a polícia. Eu me cadastrei. Mas ainda a gente não vê mecanismo voltado para a saúde emocional das pessoas. E é bem certo que os Estados Unidos agora, no ano de 2018, fez um aparelho voltado para quem sofre pane emocional dentro de casa. Tá aí o meu alerta, então, para quem quer investir em algum aplicativo, invista para a saúde emocional das pessoas. Isso é algo muito interessante, a respeito da maneira em que nós somos, digamos assim, rastreados. Meu irmão, se você tem um celular, não adianta. Qualquer lugar que você passar, você está sendo rastreado. Faça apenas uma pequena prova disso que estou falando para você. Nós tivemos comentando aqui um pouco a respeito. Quando a pessoa vai lá, não sei, entra no Google e pesquisa lá, quero comprar. No meu caso, teve uma certa feita que eu fui fazer, pesquisar quanto que estava a faculdade de pedagogia. Estava comentando com nossos amados pastores aqui. Quando eu entrei lá no Google para pesquisar quanto que estava a faculdade de pedagogia, examinei o valor da faculdade de pedagogia e saí de lá, esqueci. Quando eu ia entrar no Instagram, eu ia entrar, não sei, no Facebook, em redes sociais, só aparecia propaganda de pedagogia. Aí mandava de faculdades, a distância, a pedagogia lá tá tal valor, outra tá tal valor, mas tudo só trazia para aquela área. Para nós entendermos a maneira em que os nossos celulares sugam as nossas informações. Então é essencial nós sabermos usar esta máquina que nós estamos aqui em nossas mãos como um instrumento para levar a palavra do Senhor. Mas todavia, em hipótese nenhuma, se deixar ser dominado por ela. Como eu falei com os irmãos aqui, quando voltássemos dos comerciais, nós iríamos comentar um pouco a respeito da influência dela dentro da igreja. Assim, no início da pandemia, eu sempre saí bastante para pregar em outras igrejas, e nós sentimos, nós que de vez em quando sai para ministrar em outras igrejas, nós percebemos a tamanha queda que existiu em membresias de muitas igrejas, meus irmãos, de muitas. Quase, não sei, eu vou dar o número aqui, quase 90% das igrejas passou por uma perca de membro, ou para não dizer 100%. E a gente não viu dentro das redes sociais uma campanha governamental, municipal, estadual, esfera federal, voltada para políticas públicas para abrir igreja, entendeu? É algo também que deve ser debatido dentro do contexto social. Isso aí é algo muito interessante. Muita igreja fechada,
muito pastor que vivia da obra, outros que trabalhavam, também perderam seus empregos, entendeu? Por motivo decadente da Covid, né? Olha a maneira que isso é muito interessante. Eu entendo que assim quando começou-se a pandemia, depois de um tempo, lá pro finalzinho de 2019 para o início de 2020, sem entender muito bem o que estava acontecendo, as nossas igrejas tiveram que se adaptar em certo ponto naquilo que nos foi empurrado à força, pois digamos assim que no começo, assim, no momento intermediário desta pandemia, no nosso ponto de vista, a igreja esvaziou-se, digamos assim, da sua membresia por um momento, para estar recebendo as tão conhecidas lives. Nós colocava o celular, ou aquele que tinha câmera colocava a câmera, para estar filmando o culto. Um culto feito ali muitas vezes apenas pelo pastor, pelo obreiro e por alguma assistência. E ali a membresia ficava em casa assistindo aquele culto, digamos assim, virtual, aquela live. E muitos acompanhavam, alguns davam like, outros não davam, outros entravam lá, 5 minutinhos depois já o celular tocava, corria, isso, aquilo, outro. Nós temos que entender que o tal ponto que veio está trazendo uma fragilidade, digamos assim, no coração de muitas pessoas. Para você perceber isso que estou falando, eu falo porque de experiência, eu saio muito aí em algumas igrejas, e eu percebo a diferença antes da pandemia e pós a pandemia. A membresia de 90% das igrejas que eu passo, para não dizer 100%, diminuiu em bastante. Eu falo, por que será? Muitos continuam nas suas casas apenas escutando as suas lives sem vir aos cultos, e nós percebemos que isso foi uma grande pedrada, digamos assim. Pastor, deixa eu pontuar algo aqui. Há 20 anos atrás o senhor era evangélico, eu me lembro o que o senhor falou. Quantas pessoas o senhor abraçava, cumprimentava, sentia o calor humano diariamente, assim, era visível, era diário? Nesse tempo, digamos assim, uns 10, 15 anos atrás, até a convivência familiar nossa era diferente, né? Eu me lembro que em certas ocasiões o piolho, né, dava na cabeça dava na cabeça dos meninos, das meninas, e a mãe catava e tinha aquela harmonia dentro da família. E cada dia mais se passou, essa harmonia foi rompida, quebrada, um pouco separada. Então, se nós compararmos a 20 anos atrás, a diferença com o que está acontecendo hoje, percebemos que aquela convivência, aquele toque, diminuiu a quase mais de 50%. Então deixa eu trazer um dado para o senhor aqui do Instituto Nacional de Tecnologia Brasileira da Amazonas, o AMAP. O AMAP vai dizer que a cada 15 pessoas, quantas dessas 15 de relações, vamos tirar 15 e colocar 5 pessoas da sua relação pessoal, familiar, seu tio, teu primo, teu pastor, a missionária da tua igreja. Como que é a abordagem hoje? É como antigamente? Não. É como há 10 anos atrás, ligando, ou é pelo WhatsApp? O maior número, ligando, indo até a pessoa, ou via o WhatsApp? A maioria dos casos é só o WhatsApp. O WhatsApp. A cada 15 pessoas, somente 3, de 3 a 4 pessoas tem tato, tem contato para recado, para transferir recado. Significa, e isso está preocupando a Associação Brasileira de Psicologia, que daqui a 20 anos, não vai ter mais a influência do tato, do amor, do toque, né? Do toque. Isso é muito perigoso, isso é sério, e isso é bíblico, porque Salmo 133 diz: quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Os irmãos não podem só viver também em união nos dias de culto, né? Os irmãos também têm que compartilhar, sentar na mesma mesa. O negócio está tão caótico, tão feio, que hoje o filho senta no quarto, tranca o quarto, o homem está ali conversando com a mulher está ali no celular. Sai fora, conversando com a minha mãe do Ceará, entendeu?
e estão esquecendo das relações sociais, estão esquecendo da relação familiar. Aí um morre lá de acidente, o que acontece? Ai, meu Deus do céu, que não sei o quê. Vai ser tarde, irmão. Vai ser tarde, irmã. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Use o seu aparelho, faça a tua comunicação ágil no tempo da lua, entendeu? No 3D aí, mas não permita que essa coisinha pequena controle a tua vida, né? Isso é algo muito tremendo, é muito importante isso. Vamos lá para a área um pouco falar a respeito do metaverso. Claro. Ele é muito importante. Eu vejo esse assunto como uma bola da vez. Se eu não estou enganado, o dono do metaverso lá, o Zuckerberg, ele contratou bastante pessoas para cuidar, muitos engenheiros, né? Para estar cuidando. Ele fez um enorme investimento no metaverso. E você querendo ou não, o metaverso está crescendo e vai crescer cada vez mais e mais. Só que nós temos que entender o principal ponto de tudo isso. Hoje, como nós comentamos, já tem até igreja dentro do metaverso. E eu percebo que é algo muito interessante. Eu ouvi um pastor falando a respeito disso alguns dias atrás, e isso me chamou muita atenção. Eu não tinha conhecimento a respeito desse, não posso dizer, não sei se é um aplicativo ou se é um programa, não tenho muito conhecimento a respeito disso. A maneira que é administrado, a maneira que pessoas adquirem propriedade, adquirem terrenos. Tem pessoas que até estão vendendo terreno de acordo com ele, como esse pastor estava comentando lá. Isso é algo muito interessante. Aí foi colocado uma certa igreja dentro do metaverso, a qual está tendo culto, e eu enxergo assim de uma maneira bastante importante, pois é muito notório que aonde tem almas tem que ter alguém pregando a palavra do Senhor. Hoje, digamos aqui no Brasil, nós temos vários aplicativos. Nós falamos muito a respeito do Facebook, do Instagram, mas nós temos, temos o TikTok, né? Esse aí, o TikTok tá quase ultrapassando o Instagram, hein? Falta pouco. Eu nunca entrei. Eu nunca entrei no TikTok, eu não conheço. Já é minha vez. Eu não conheço muito bem a respeito do TikTok. Mas se tem vidas, tem que ter alguém ministrando para aquelas vidas. Até onde eu sei, não é muito legal pro lado cristão. Mas se tem vidas, tem que ter alguém ministrando para aquelas vidas. Obviamente... É um canal, pastor, como qualquer um outro, entendeu? Sim. Eu não percebo essa questão que não é legal para o cristão. O que eu percebo é a manipulação da influência de quem quer fazer o jogo ali, entendeu? De influenciar. Me desculpa até cortar o senhor. Eu faço TikTok evangelizando. E eu tenho mais de 3 mil pessoas no meu TikTok, entendeu? Eu dou aquela mensagem, aquela palavra forte, né? Inclusive, mês passado, o pai do Neymar me pediu oração pelo mensagem do TikTok. Então é uma forma também de evangelizar, né? Tem salvado vida. O que me dói é ver que alguns evangélicos vão para a rede social para atacar outro irmão. E eu não estou falando de pastores que estão no anonimato como eu, me desculpa falar, como o senhor que está cavando o poço, não. Eu estou falando de pessoas que já fizeram a sua história no mundo evangélico, entendeu? E começa a bombardear um aqui, outro ali, por uma fraqueza espiritual, enfim, entendeu? Isso é para ser tratado dentro do teu ministério, isso é para ser tratado dentro da tua igreja, isso é para ser tratado dentro do teu lado, né? Nós vemos aí algumas redes evangélicas que tomam conta da vida do outro, tentando achar ganhando dinheiro, né? Eu não vou falar aqui o nome, senão daqui a pouco eles vão me monitorar aí, né? Mas ganhando dinheiro fazendo chantagem com as pessoas, entendeu? Tentando achar uma brecha, uma fraqueza. Denegrindo a imagem de muitos. Né? E quem faz isso? O diabo, né? Quem é o pai da mentira? Quem gosta de ver o teu irmão rebentado, caído no chão, entendeu? Essa semana me mandaram um vídeo de uma irmã, de um escândalo que a irmã cometeu lá de São Paulo. O que eu tenho a ver com isso? Entendeu? E eu falei com essa pessoa, eu não vou fazer isso, eu não vou passar para frente, porque a Bíblia manda eu ir até meu irmão, confessar com ele, ir até o meu líder, e se a pessoa não quiser confessar com o líder, chama mais 3 pessoas com o seu pastor, e se assim não fizer, chama a igreja, e se ele não quiser aceitar com a igreja, tchau. Aí
é o Ziza que vai tomar conta, né? E aí o diabo vem 7 vezes mais forte. Não sou eu, é a Bíblia que está falando, entendeu? Agora eu acho que quando você recebe um conteúdo errado, essa semana eu recebi de uma pessoa um conteúdo inapropriado para mim que é cristão, eu bloqueei a pessoa. Passou 10 minutos, a pessoa me ligou, eu falei, meu irmão, não faça isso, porque você vai me induzir a pecar, porque eu sou homem. Eu não aceitei, porque o meu aparelho também não tem senha, porque lá em casa é o seguinte, é eu, minha esposa e meus filhos, somos 3. Todo mundo tem, olha o aparelho um do outro com o maior carinho. Minha filha pega, brinca com o meu aparelho. Imagina minha filha ver uma situação dessa, né? Então a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar vigilante para não cair nessas armadilhas que Satanás vem se levantando contra a igreja do Senhor. E o diabo, a carta magna da Cabala, feita por Horóscopo, vai dizer que uma das armas que vai governar o universo, que a besta vai governar o universo, vai ser através das redes sociais. Só no Brasil são 108 milhões de aparelhos, entendeu? E desses 108 milhões de aparelhos, pastor, 30% são aparelhos de 12 mil para cima. 30%. Isso é algo muito, um dado muito pesado, né, digamos assim. Voltando lá para aquele raciocínio que eu estava passando para os irmãos, esse certo pastor que estava comentando, um pastor bastante conhecido, ele trouxe para um sentido explicando um pouco a respeito do metaverso. Ele era a favor, tá? Ele era bem a favor do metaverso. Ele está explicando dentro do contexto do avatar, né? Eu acredito que nem todo mundo sabe o que é um avatar de verdade, né? Da onde surgiu essa expressão, da onde que veio esse tal de avatar. Então, ele explicando, o usuário cria um avatar, e esse avatar ele fica como o seu representante dentro dessa rede social. E digamos assim, um pastor, por exemplo, falou que pode fazer, não hoje, mas futuramente, pode fazer um tipo de mentoria. Tudo aquilo que o pastor falar fica gravado lá, e aquilo que ele está passando para o seu membro no presente dia vai ficar tudo gravado lá. Amanhã depois certo pastor pode morrer, mas tudo aquilo que ele falou continua lá, e aquele usuário continua, digamos assim, vivo, mesmo o seu criador já morrendo já 20 anos atrás. A mentoria, a pregação e até muitas vezes futuramente pode ter até a sua imagem certa ou concreta da maneira que ele existia. Então é algo que na realidade está trazendo para um futuro próximo uma revolução. Assim como no século XV, né, surgiu o telégrafo. Depois de tudo isso, vejo estar surgindo, sei lá, a Revolução Francesa, outras revoluções, e veio estar trazendo cada dia mais um aumento social para o público cristão. Dentro desse metaverso, digamos assim, a igreja que for colocada lá, amanhã ou depois, existindo apenas culto virtual, aí muitos não enxergam nenhum tipo de maldade no culto virtual. Mas o que é interessante que eu encontro na palavra do Senhor é o que está escrito, por exemplo, em Romanos capítulo de número 12, quando o Senhor fala para nós oferecermos o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Agora pensa comigo aqui, como que o nosso culto racional, oferecido através do sacrifício do nosso corpo, pode ser feito, digamos lá, vamos lá, sentado no sofá, tomando um refrigerante, comendo um salgado, e daqui a pouco eu saio, vou dormir um pouquinho, depois volto para terminar o culto. Na realidade, nós não enxergamos sacrifício em nada disso. Nós enxergamos cada dia mais o ser humano criando aquilo para trazer o seu conforto, a sua estadia, enquanto o sacrifício real tem fugido. O sacrifício real tem ficado muito longe, meu irmão. Quando nós falamos a respeito de sacrifício, do ser humano passar por algo, eu não estou falando de penitência, tá, meus irmãos? Não estou trazendo aqui penitência nem nada do tipo. O que eu estou trazendo é apenas aquilo que a Bíblia nos recomenda: oferecer o nosso corpo como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Nós temos que entender que o principal culto não é o louvor, não é nem a pregação, digamos assim. O principal culto é o nosso agradar de chegar na comunidade. A Bíblia não fala
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista já não falou, 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O autor aos Hebreus já não falou, não deixar de congregar como é costume de algum, quanto mais ainda quando verem que o dia está próximo. Então é essencial a comunidade dos santos estar reunida. Quando nós trazemos a respeito da live, eu comentei aqui um pouco anterior aí, a maneira que a igreja, ou a maioria das igrejas, tem se esvaziado. Apenas muitos membros estão nas suas casas acompanhando, não sei nem se hoje é taxativo o tal do desigrejado, né? Não podem mais nem falar isso, que é taxativo, dizendo eles. Apenas servindo o Senhor em casa, ouvindo ilustrações, ouvindo pregações, sem ter nenhum pingo de sacrifício ou de obrigação. E nós enxergamos um certo vazio, uma certa lacuna, precisando de um certo preenchimento. É essencial para a igreja fazer um pouco mais, porque o principal papel da igreja não é se alimentar, mas sim alimentar vidas. O principal papel da igreja não é se alimentar, mas sim alimentar a vida. Ser um instrumento de Deus. Quando aqueles 12 andavam com Cristo ali, a principal função para ele foi ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós falamos de toda criatura, eu falo para você, meus irmãos, que nem todo mundo tem um celular na mão. Nem todo mundo sabe o que é Facebook, sabe o que é Instagram, sabe o que é YouTube. Se escandalize, mas nem todo mundo sabe o que é isso, meus irmãos. Você pode ter certeza. Muitas vezes, nós falando sobre isso, pessoas que estão aqui apenas, vamos dizer assim, no conforto de uma cidade grande, sem conhecer um pouco a respeito do interior, daquilo que nós estamos comentando. As zonas rurais, vamos lá. Pessoas que sempre viveram naquela roça, digamos assim, que muitas vezes dificilmente escuta até mesmo uma rádio local, quanto mais um aparelho de celular. Hoje, por exemplo, eu tenho uma bisavó que tem seus 100 e poucos anos de idade. 100 e poucos anos de idade. E se você acha que ela vai pegar um celular para assistir um culto, bem longe. É essencial o certo contato, pois a principal função no ID de Cristo, ele falou, vai, e separou de 2 em 2 para ir. 2 em 2 para ir. Quando nós falamos a respeito de Avatar, dessa certa criação de Avatar, nós sabemos, se você estudar um pouquinho a respeito disso, você vai entender que Avatar é uma certa expressão que foi dada aos deuses, dizendo eles que os deuses vieram para habitar com a humanidade através do tal do Avatar. Mas nós que somos cristãos não enxergamos dessa maneira, né? O nosso Senhor se encarnou, não enviou nenhum Avatar, nada disso, se encarnou. Cristo Jesus é o próprio Deus encarnado que desceu para estar ministrando para nós a mensagem da salvação e trazendo a salvação através da sua própria vida. Então é essencial que aquele que apenas não mandou vai, ele veio, deu o principal papel, vou enviar, sei lá, um holograma. Não, ele veio, ele desceu, ele levou a mensagem a muitos lugares, mas com a sua própria boca, com a sua própria vida. E como o pastor Xando já comentou aqui, tem lugares, por exemplo, países que são fechados, que não entra nada disso. Tem lugares que Facebook, vamos lá, Instagram, Telegram, a não ser poucomente o Telegram Web, né? Que não tem muito contato governamental, ainda entram em certos lugares, mas tirando isso, poucos são os países que não entram, mas ainda tem esses países que não entra nenhum instrumento social. Pastor, eu fico imaginando se João Batista tivesse hoje a oportunidade de pregar pela internet sem pedir Pix, junto com Jesus. Ou eles iam ter muita live, muita curtida e muito compartilhamento, e muita alma ia aceitar a Cristo, ou eles seriam excluídos por uma parcela da sociedade que usa a internet com um certo teor de isolamento e poder. E eu entendo um pouco de pesquisa, porque eu tenho pós-graduação em logística, a gente vai para campo, né? As pesquisas dizem que o jovem de 16 anos a 18 é o que tem mais dificuldade de dominar o aparelho. Geralmente fica de 2 a 6 horas, no mínimo, chegando até 16 horas por dia. O idoso de 58 anos a 88, ele fica no máximo 20 minutos na internet. Então a gente precisa educar. Eu já fui em culto pregar e já vi um irmão ali, ó. Se você perguntar ele o que você falou, ele não vai saber.
Porque o negócio tá tão dentro dele, não a palavra, mas a conexão com a rede social, que ele acaba desvirtuando, né? Mesmo a igreja estando escrita ali, ó, proibido celular, né? A pessoa ainda não consegue se desvirtuar desse aparelho tão pequeno que tem levado milhões ao precipício da enfermidade emocional. Muitos têm trago ele como seu próprio ídolo, né? É aquela velha história do Salmo de número 115. Ídolos, muitas vezes, vamos dizer assim, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem mão, mas não apalpa. E aqueles que o adoram são semelhantes a ele. Nós temos que entender, meus irmãos, que o ser humano ele foi feito para dominar e nunca para ser dominado. E quando o senhor fala dominado, eu me lembro que no ano de 2018 houve a maior chacina que Satanás usou a rede digital, porque havia um aparelho chamado Baleia Azul. Sim. Os jovens se cortavam completamente. No Japão, então, morreu mais de 60 mil jovens em 2 meses. 2 meses, mais de 60 mil jovens. No Brasil, morreu mais de 30 mil jovens. Muita gente. E isso a gente não vê. Esses caras que faz live, grandes influenciadores evangélicos, não tira 1 minuto para poder falar, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, mas tira essas coisas do seu aplicativo. Eu não vejo. O que eu percebo é que coloca um cada aí na minha conta e tá tudo certo, que Deus me usa. Aí um outro que tem o mesmo nível de influência, eles começam a ver como produto, porque ser humano tem sentimento. E quando há competitividade, você vira produto. E aí eu percebo que Deus fica em segundo plano, a verdade é essa. Isso é algo muito interessante, tirando a questão desse tão conhecido Baleia Azul, nós temos, por exemplo, os seus jogos online. Jogos online, de acordo com pesquisa, tem matado muita gente também. Muito. Pro lado da Ásia, Oriente Médio, em sentido geral, vários países. Uma das principais, onde até mesmo arma branca, digamos assim, é proibido. Uma das principais causas de morte especial da juventude são os jogos online. Sim. Percebemos hoje, meus irmãos, Sim. Até numa época atrás, dificilmente alguém tinha acesso a algum jogo de tiro. Eu lembro que o jogo mais feroz que tinha e era proibido, no caso, era o GTA. Eu lembro-me que quando a minha mãe levou pra gente o nosso primeiro joguinho, era chamado de PlayStation. O PlayStation era um videogame pequenininho de cartucho, ele era branco. E lá o jogo mais perigoso que tinha era um jogo que tinha apenas uma navezinha e atirava em várias navezinhas que vinham do céu. O outro era aquele jogo da cobrinha, que a gente ia pro lado e pro outro, eram jogos mais violentos, digamos assim. Hoje, quando nós abrimos a rede social, no sentido geral, o pastor Xando perguntou se eu gosto de ler a Bíblia manual ou a online. Eu não gosto de ler a Bíblia online por um detalhe. Quando nós abrimos para ler a Bíblia online, tem mais anúncio do que palavra. Aqui é anúncio de jogo aqui, é alguém mandando solicitação lá para tal jogo, para ser jogado. Gente, espírito da distração sai em nome de Jesus. Esse negócio de jogo tem viciado. Meus irmãos, eu não consigo entender. Um dia desse eu estava comentando com uma irmã lá no bairro, e o que eu comentei com ela foi exatamente isso, gente. Eu não sei como uma pessoa consegue se viciar no Pou. O joguinho do Pou, gente. Como que a pessoa consegue se viciar naquilo? Aí tem gente que pegou o celular, já vai ver já que se tem aquele tal jogo. Eu vejo, gente, tem pessoas se aprisionando em coisas fáceis. Porque muitas pessoas que estão cheias de religiosidade, mas estão vazias de Deus. Estão totalmente vazias de Deus, meus irmãos. Nós temos que aprender a sacrificar o nosso corpo, nossas vontades, nosso querer, como um sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Temos que trazer para todo esse contexto o principal objetivo de nossas vidas, meus irmãos. É muito perigoso. Até que ponto você pode estar tocando? Até que ponto você pode estar chegando? A respeito de domínio, meus irmãos, mais uma vez eu falo, eu e você fomos feitos para dominar, não para ser dominado. Quando nós falamos a respeito de rede social, eu não estou condenando rede social, até porque nosso maior instrumento aqui, digamos assim, é tudo rede social. Eu tenho, vamos lá, Instagram e YouTube.
eu tenho Instagram e YouTube. E nós percebemos que muitas e muitas vezes as pessoas tentam ou vivem para criar coisas para o seu público. Meus irmãos, vamos lá, no YouTube eu tenho 400 e alguma coisa de inscritos, se eu não me engano é 434. Já vai lá, já se inscreve lá também e já dá uma forcinha lá. Também da rádio aí também, corre lá e se inscreve, tá bom? Corre lá. Nós não condenamos nada disso, nós não condenamos. Jamais. Até porque é um instrumento que nós usamos, mas nós enxergamos muitas vidas aprisionadas em tudo isso, meu irmão. Nós enxergamos muitas vidas aprisionadas em tudo isso. E é algo que nós devemos tomar bastante cuidado. Nós devemos tomar bastante cuidado, tá, meus irmãos? É algo essencial nós aprendermos a dominar e nunca ser dominado. É como o apóstolo Paulo falou: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Posso ir, meus irmãos, não tem como nós não usarmos. O apóstolo Paulo vai estar dizendo que ele se fez de louco para ganhar os loucos, se fez de sábio para ganhar os sábios. Ele falou que vai usar todos os meios, para que através dos meios viesse ganhar entre muitos alguns. E é essencial que nós venhamos a estar usando os meios para ganhar, nem que seja alguns, através da palavra, através da pregação, porque na realidade só o Senhor sabe aonde está chegando essa mensagem que nós estamos trazendo aqui agora. Uma certa feita, um irmão, eu conheci ele aqui em Macaé, mas ele é da Bahia. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, o Senhor nem sabe aonde está chegando a sua voz. Desse jeito que ele mandou para mim. Falei amém, varão. Porque só Deus sabe aonde nós conseguimos chegar, através da mídia social, meus irmãos. Se não fosse a mídia social, eu estaria falando aqui apenas com o pastor Xande e o pastor André. Somente eu e mais 2 pessoas. Mas com essa mídia social nós estamos alcançando áreas, divulgando, trazendo esse aconselhamento. A principal mensagem aqui é: não se deixa dominar por nada desse tipo, mas sim, use como instrumento. E, meus irmãos, e eu falo, sinceramente, não é para todos, tá? Muitas pessoas falam que todo pastor tem que ter, não, eu falo, meus irmãos, não é para todos, porque muitos vão se deixar ser dominados. Muitos, em vez de usar para divulgar a palavra do Senhor, vai ser divulgado. E eu falo para você, essa mesma mídia social que você faz de tudo para aumentar, para crescer, muitas vezes passa até vergonha para ganhar seguidores. Cria até, digamos assim, muito palhaçadas para estar trazendo, chamando atenção, isso, aquilo, outro. Meus irmãos, a mesma mídia que você tem lutado para te levantar é a mesma mídia que vai te destruir. Então toma muito cuidado. No dia que você der um vacilo, aqueles que tanto te aplaudiam pode te derrubar. Então use apenas para divulgar a palavra do Senhor. Usa como um instrumento nas tuas mãos, a qual o Senhor te deu, te capacitou. Isso é muito importante. Nunca se deixe ser dominado, mas sempre domine. Tem pessoas também que vão para a rede social por carência emocional. Ou seja, ela vai para a rede social, vai ver um filme, vai jogar, enfim, trocar uma ideia com um amigo, procurar o que fazer no mundo virtual, porque ela não se encaixou no mundo social dela. Isso essa mudança ela só vai ser conectada do momento que você se arrepender dos seus pecados, do momento que você colocar Cristo em sua vida. E você tem que tirar esse lixo de dentro de você, você tem que chamar Jesus para dentro de você. Você precisa olhar para dentro de você e falar: Deus, isso está me fazendo mal. Eu já não levo mais os meus filhos para a escola, eu já não acordo mais feliz, porque isso está consumindo o meu momento, está consumindo o meu tempo. Eu já não sei mais, ó Deus, o que é abraçar o meu esposo, a minha esposa. Eu já não sei mais o que é brincar com meus filhos. Mude, transforme. E eu quero te dar aqui 3 dicas. A primeira dica: quando der vontade de entrar na internet, nas redes sociais, coloque um louvor bem alto. Por quê? Uma vez eu estava dirigindo para ir para o trabalho. Acordei mal-humorado demais. Segurei no carro e tô indo. Aí o cara olhava, quase buzinava. Daqui a pouco eu liguei o som. Aí tá assim, ó: manda essa depressão embora. Eu sério aqui, ó. Aí tá aqui, ó: canta, nananana, e o copo. Aí comecei. O cara buzinava, glória. A música, ela tem o poder de transformar a sua natureza humana e de te levar para Deus.
né? A música faz você chorar, faz você sorrir, faz você ser bom e faz você ter o nível de adrenalina para você ir para frente. Então ouça um louvor. E primeira dica que eu tô te dando, ouça um louvor. A segunda dica: nunca use a internet em horário em que tá a família toda dentro de casa. É um erro. Sim. É um erro fatal. Deixe para usar a internet no momento crucial, faltando 15 minutos para sair. Você liga a internet, porque ela vai ser temporal. Ela não vai te tomar 1 hora, 40 minutos, 2 horas. E a terceira dica que eu vou te dar: compartilhe o que você vê com seus filhos, com pessoas que estão ao seu redor. Veja as coisas saudáveis que vão te edificar. Amém? Que não vai confrontar a tua fé, que não vai confrontar a tua relação com Deus. Enfim. Isso é algo muito importante, meus irmãos, a respeito dessa maneira a qual as mídias sociais têm dominado muitas vidas. Eu trago isso a respeito do WhatsApp também. O WhatsApp, se eu passar, digamos assim, um dia com o tal da internet desligado, quando nós ligamos a internet, chega aquela multidão de mensagens. E aquilo acaba puxando muito nossa atenção. Muito nossa atenção. Fulano de tal manda mensagem. Meus irmãos, o meu celular é mensagem direto. O Telegram eu até deixo de lado, porque é a quantidade de mensagens que não tem como nós administrarmos. Eu já não uso Telegram. Eu tenho um Telegram, mas ninguém manda mensagem para mim pelo Telegram. Pois no meu Telegram não para, meus irmãos. Mesmo? Eu deixo até de lado. Sério? O Telegram. Tem muita gente no Telegram. Eu deixo até de lado o Telegram. O WhatsApp também eu tenho que silenciar todos os grupos, até mesmo da família a gente silencia. Mas mesmo assim, contato de pastor, de amigo, muitas vezes de irmãos, e mandando aquela mensagem, enquanto a gente vê ali, estamos 1 hora, porque na realidade 5 minutos dentro da Bíblia é 1 hora. 1 hora mexendo no celular é 5 minutos no nosso ponto de vista. Então isso é um grande erro, porque nós percebemos que nos prende de uma tal maneira ao ponto que nós não conseguimos administrar o nosso tempo. E assim nós acabamos deixando a nossa família de lado, nós acabamos deixando o nosso conhecido de lado, nosso parente de lado. E é como eu estava comentando com um rapaz um dia desse, é muito importante que eu percebo muitas pessoas até mesmo perdendo família por tudo isso aí, dando valor a pessoas ou a situação ou a coisas a qual, digamos assim, a vaidade, valorizar coisas vãs, e não tem dado valia para aquilo que realmente importa, que é o maior presente que Deus deu para ele, isto é a sua família. Isso tem uma complicação, e eu trago isso, meus irmãos, para vários outros tipos de site, não apenas o WhatsApp, mas trago isso para todos os outros tipos de site. Em especial, um site que tem acabado muito, destruído bastante muita família, por exemplo, site pornográfico. Eu vou trazer uma pessoa para comentar aqui um pouco a respeito disso, que é mais direto neste ponto, pessoas que já é formado neste assunto, porque eu percebo, meus irmãos, que isto é algo muito complexo, e poucas pessoas, especialmente na igreja, poucas pessoas têm coragem de falar sobre isso. Mas nós queremos fechar os olhos, mas tem destruído muitas famílias, meus irmãos. Tem destruído muitas famílias. Pessoas que são viciadas, pessoas que poucos são aqueles que têm coragem de buscar um tratamento, em especial até mesmo com vergonha. Não procura ajuda nem pastoral e nem psicológica. E isso é um grande erro. Nós temos que entender que isso é possível. Isso é possível. Eu falo com isso no meu período. Passando da adolescente para a juventude, foi algo que eu sofri. Eu não tenho nenhum pingo de vergonha de falar sobre isso, em maneira a qual nós nos prendia bastante. E aí, vamos conversar e vamos comentar com quem? E especialmente hoje, meus irmãos, hoje não é nenhuma revista que a pessoa tem que ir atrás. Hoje a pessoa com um clique entra lá e tá tudo liberado. Tá tudo liberado. E nós percebemos que isso é algo que poucas pessoas comentam, poucas pessoas falam. Mas é essencial, meu irmão, é essencial, minha irmã. Você lutar para o bom convívio dentro da tua casa, para o bom convívio dentro da tua família. Liberte-se de tudo isso. Se necessário, procure ajuda. Isso é um vício como qualquer outro. E ele não é mais fácil de ser libertado do que um vício de crack. Você pode ter certeza disso. Todos são vícios. É necessário primeiramente a ajuda de Deus, mas se essencial também uma ajuda de psicólogos, a ajuda de alguma pessoa para te trazer um aconselhamento. Procure o teu pastor, procure a liderança, procure, se necessário, uma ajuda psicológica, mas não deixe sua família ser destruída. Eu falo exatamente isso porque, por experiência própria, famílias são destruídas através de tudo isso. Então é essencial, meu irmão, rede social, mídia
social, da mesma maneira que tem ajudado muitas pessoas, tem destruído muitas famílias, destruído muita casa, tem destruído muitos lares. Então nós estamos aqui unicamente para estar te trazendo esse esclarecimento. Não deixe tua família, tua casa ser destruída, mas procure ajuda primeiramente em Deus, que eu tenho certeza que Ele vai restaurar tudo aquilo que você acha que não tem mais solução. Amém? Que o Senhor venha estar abençoando nossas vidas. Vamos logo mais estar entrando aí nos comerciais, e logo após vamos estar trazendo aí algumas coisas no nosso anúncio final. Mas é muito importante que você venha estar buscando esse certo tipo de ajuda. Em essencial, eu estou falando agora a respeito do YouTube. O YouTube até então era a mídia social mais usada. A mídia social mais usada no Brasil, o YouTube. Nós percebemos que, digamos assim, eu falo que o YouTube tomou o papel da televisão muitas vezes. Até mesmo a televisão é usada para colocar o YouTube. Pessoas chegam em casa já para assistir filmes, assistir, não sei, séries, assistir Netflix, assistir tudo aquilo. O YouTube e a Netflix são a bola da vez, né, meus irmãos? Agora o TikTok que está crescendo bastante, mas até então o YouTube é a bola da vez, aquele que cresce, aquele que todo mundo quer estar lá junto. Eu falo porque muitas vezes nós usamos até mesmo para estudo, e nós temos que entender que para tudo tem que ter um tempo certo. Para tudo tem que ter um tempo certo. Em especial o meio da juventude, meu irmão. O meio da juventude. Eu sofro bastante a respeito, em especial a juventude lá da nossa igreja. Fala que muitas vezes está cansado de fazer isso, não foi pro culto porque estava ocupado. E eu falo, imagine quando a pessoa dessa estiver casada, tiver obrigação de família, tiver que ir trabalhar. Hoje só estuda, imagina quando daqui a pouco, quando tiver que trabalhar, tiver dar atenção para sua família, aí que não vai ter tempo para nada. Agora a internet tem um lado positivo muito grande. Você vê pessoas que cantam a Deus na rua ou dentro da igreja, que já tentaram várias vezes um trabalho dentro de uma gravadora. Não tem a voz que a gravadora quer que ela se adapta, não tem a performance, que o perfil de entretenimento que a mídia quer, mas aí você vê a mão de Deus, rapaz. Você vê lá um irmão que é influente na rede digital, tem lá um grupo de Instagram, de WhatsApp, pega, filma aquela jovem e aí viraliza. Foi assim na vida do Lázaro. E no mundo secular foi assim na vida de alguns cantores secular. E eu vejo corrente do bem também nas redes sociais. Então, quando você usa as redes sociais de forma adequada, à luz da palavra, você consegue ver Deus na vida das pessoas. Eu já orei por pessoas no WhatsApp e já vi pessoas sendo curadas. Mas não peguei aquela fala daquela irmã que falou que foi curada e expus. Porque essa glória não foi dada para mim, homem, entendeu? Acho bonito alguns que fazem com um intuito positivo, mas fazendo diretamente, eu não sei, eu não consigo entender aonde tal irmão quer chegar. A gente vê também algumas dificuldades em algumas igrejas, dentro de Macaé, dentro de alguns bairros, que eu sou padrinho de um projeto social, pastor, com mais de 40 crianças na Nova Malvinas. Eu nunca na minha vida, nunca mesmo, peguei e postei o que a gente faz. E não vou citar aqui, mas a gente faz, porque o galardão não está em ter 1 milhão de curtidas pelo que eu fiz ou estou fazendo. O galardão está na glória, no céu. E essas coisas incomodam. Eu fico imaginando se a gente usasse a nossa rede social, igrejas que têm o poder de pagar marqueteiro de mídia, né? Porque é uma empresa que cuida da mídia das grandes igrejas do Brasil, e tirasse 10% do que ela pede do povo para ajudar as igrejas em bairros que têm dificuldade de acesso. Eu gostaria muito que esses cantores evangélicos que estão me ouvindo e pregadores que vivem do altar e que Deus tem honrado, que tire 3% do seu tempo, nem do seu dia de sua oferta, mas 3% do seu tempo para doar para alguma igreja pequena. Eu tenho uma filha de 15 anos e eu sempre falei com ela: minha filha, um dia Deus vai te exaltar. E quando isso acontecer, a primeira coisa que você vai fazer é lembrar de onde que você veio. A gente tem que ter essa percepção. Eu tive agora sábado e domingo e a minha esposa no curso, no Houston, no Submissão ao DNA. E olha o poder da mídia. Olha o que a gente está falando, o poder da mídia. Aquele Adriano Imperador,
era vocacionado pela mídia, era notícia, porque ele perdeu o pai, ele era muito apegado ao pai, morava no exterior, jogava no Inter de Milão, tá aqui, jogava no Inter de Milão, e ele falou comigo, falou com todos que estavam lá, da seguinte forma: a mídia me crucificou porque eu quis voltar à essência. O que eu estava vivendo foi muito bom pro artificial, mas para mim não foi. E ele fala que o que a mídia fez com ele, só pro pastor ver que eu tô falando a verdade, alguns irmãos devem duvidar, mas o que a mídia fez com ele foi criar uma expectativa de um modelo que ele não era na vida dele social, né? E ele falou: hoje eu estou vivendo. Não estou vivendo com 20 milhões, eu vivo com R$1 milhão. Eu sou imperador da Adidas. Hoje eu tenho 11 mães que me ajudaram e eu posso estar perto ajudando. Então o Adriano que nós queríamos era o Adriano jogando no Flamengo, é o Adriano jogando no Vasco, é o Adriano jogando no Inter de Milão. Mas ele não tinha essa concepção. Então a gente precisa entender e dar também tempo para a pessoa se retratar. A gente precisa ouvir de fato também aquele que, na minha visão da ótica da mídia, errou, se desfez, caiu. Eu preciso parar de ouvir essa corrente que fica mandando vídeo, que fica mandando WhatsApp, que fica mandando coisa ruim de pessoas que... Deus não deixa a gente enganado, correto, pastor? Com certeza. Deus não deixa. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Então Deus não deixa a gente enganado. E eu quero dizer para você que está vivendo uma vida errada virtualmente, há uma chance para você. E Deus está falando isso aqui comigo. Você sabe que Deus está falando contigo. É para você essa palavra. Você tem mais uma chance. Falaram de você, usaram a tua imagem, te difamaram, não te deram oportunidade de você corrigir o teu erro, ou de fato você se justificar, ou de fato você não executou isso, porque também a mídia mata as pessoas. Beleza. É muito importante, é como eu falei, a mesma mídia que levanta é a mesma que abate. Vamos pro intervalo, já nós estamos de volta. É gospel, voltamos. Mensageiros da Verdade. Um programa da Assembleia de Deus, Desperta-me para Almas. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Voltamos, meus amados. Estamos nas considerações finais. É muito bom. É interessante, né, meus irmãos, falar um pouco a respeito dessa mídia social, dessa área social a qual, querendo ou não, nós estamos engajados também em tudo isso aí. É uma realidade que nós vivemos diariamente, é muito importante, mas traz também juntamente com isso os seus riscos, né, meus irmãos? Traz os seus riscos e é muito importante que nós venhamos estar trazendo o esclarecimento. Quando nós falamos a respeito disso... Então só queria pontuar só que teve que entrar no comercial a questão de expor a pessoa. Sim. E eu vi dois episódios bem fortes. A mãe... é uma levita, uma ministra de louvor muito requisitada a nível nacional. O outro, cantor, desde criança, começou nos Gideões. Deus falou para muitos, vasos foram usados por Deus para falar para ele que ele seria uma voz profética para a nação. Virou homossexual. E o outro também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vai na rede particular desses caras, além de negrigi-los, a imagem, e de expor e de responder em processo, ação, a gente abre uma outra brecha. Abre aquela brecha de Abel com Caim, né? Sangue inocente nas mãos. Porque cada vez que você fala uma coisa de uma pessoa dessa, a mãe e o pai sente, reflete nos pais. E aí você deixa uma família que era canal de bênção se apoiar nas palavras que você colocou ali. Isso causa um revolso muito grande. Mas por que você está falando isso, pastor Xandro? Porque eu sou da Igreja de Vitória em Cristo. Eu tenho assim
eu tô lá não porque a nossa igreja é maravilhosa, não. Tem erros também, mas eu tô lá porque eu tenho as mesmas características do pastor Silas. Eu sou brigão, eu entro na internet, se falar do meu pastor, eu bato de frente, enfim. Mas é uma coisa que agora eu, depois dos 41, acho que não dá mais para mim viver esse movimento. Então eu estou dando conselho, sabe? Dou palestra para jovem, não prego para jovem, mas dou palestra. É muito mais fácil você palestrar e eles participar. E criar uma geração pautada na verdade, mas no amor por quem um dia fracassou. Dá uma oportunidade para essa pessoa, entendeu, pastor? O pastor Xando falando sobre isso aí, eu me lembrei de um acontecimento, acredito que eu... Mandar um abraço pro Miguel lá de Carapebus. Um abraço, Miguel. Deus te abençoe. Escutando lá, né? Tá. Eu tô lembrando aqui de um acontecimento que aconteceu há alguns anos atrás. Acredito que nem todo mundo ouviu falar desse acontecimento, mas foi na época que um certo cantor um certo pregador estava explodindo, digamos assim, pregando nos Gideões. Ele falou sobre um grupo de cantores chamado a tão conhecido Mamonas Assassinas, que foi os que vieram a óbito com a queda do avião, né? Isso chocou bastante gente. E teve um tempo que esse certo pregador tinha falado contra este grupo Mamonas Assassina, traduzindo como se fosse algo bem feito para eles, porque ele estava induzindo a juventude a se perder, a entrar por um caminho sem volta. Poucos, mas eu acredito que tem pessoas que sabem que alguns participantes eram da igreja do Mamonas Assassina, alguns participantes eram mãe crente, eles também já tinham sido evangélicos já também. E o vídeo do pregador pregando nos Gideões foi bater na mão de um dos integrantes da banda Mamonas Assassina, que foi que pegou e processou o certo pregador. E depois ele teve que retirar aquilo que ele falou, que em cima do púlpito falou com tanta ousadia e autoridade. Mas é muito interessante que nós temos que prestar atenção. Tudo que nós falamos, ministramos, a Bíblia fala com clareza que pelas nossas palavras seremos julgados, e nela seremos ou condenados ou salvos pelas nossas palavras. E outra coisa que a Bíblia fala em Provérbios, que 6 coisas abomina o Senhor, ou 6 coisas, digamos assim, irrita o Senhor, né? A 7ª a sua alma abomina. Aí ele começa a falar, e a última é aqueles que semeia contenda entre os irmãos. Então é interessante que nós venhamos estar sabendo de qual espírito nós somos. É o que Jesus falou para João. Quando Jesus não foi aceito em Samaria, os samaritanos não quiseram deixar Jesus estar entrando lá. E João olhou para Jesus e falou: Senhor, quer que nós pedimos que desça fogo do céu e consuma-os? Aí Jesus olhou para ele e falou: ei, vocês não sabem que espírito vocês são. Então é interessante que nós venhamos saber qual espírito nós somos, meus irmãos. É muito interessante porque muitas vezes é como o Senhor tinha falado na época ainda em Israel, né, meus irmãos? Falou para os seus, dizendo que o meu nome é blasfemado entre as nações por vossa causa mesmo. Não era nem, digamos assim, Satanás que estava blasfemando, eram os próprios adeptos da crença, da fé, da religião, que estava trazendo tudo aquilo para uma banalidade. Hoje ninguém se sente mais mal estar tocando em um certo fulano, em um certo ciclano, sem reconhecer a autoridade que está sobre cada um, pois a Bíblia fala que não existe autoridade que não é dada do céu, que não é dada de Deus. E é interessante que nós venhamos estar respondendo tudo isso e aceitando tudo isso. Nós enxergamos como o certo jovem chamado Davi, quando vai estar ministrando, nessa época não era mais tão jovem, né? Quando vai estar ministrando, quando foi ou teve uma oportunidade de estar tirando a vida de Saul, ele falou: não, foi Deus que levantou, Deus mesmo que vai tirar. Quem sou eu para levantar contra o ungido do Senhor? E nós enxergamos que Saul ali já tinha, digamos assim, decaído da graça, meus irmãos. Mas mesmo assim, a humildade de Davi não foi uma humildade de estar condenando, julgando, tacando pedra, e muito menos estar matando com uma espada que tiver a oportunidade, mas simplesmente reconhecendo que em cima de todas as autoridades, até mesmo do rei de Israel, tinha autoridade maior, que era de Deus. E se Deus colocou ele lá, era o próprio Deus que iria tirar. E Davi não ia ser um instrumento de morte para estar retirando ninguém do trono. E isso é algo muito importante para nós refletirmos, meus irmãos. Então, pastor, eu essa semana também, só pontuar com o senhor, eu vi 2 situações muito delicadas. A primeira é uma traição, entendeu?
E a segunda situação é algo que um cantor evangélico, influenciador, transformador de vida, um grande evangelista, conseguiu dar a volta por cima porque não era aquilo. A justiça provou que ele não traiu a mulher, que ali foi montagem. Se vocês não sabem, existe um programa de Photoshop que muda a brusa, muda tudo. Eu tô no estúdio aqui com quem é especialista nesse caso, né? Eu ia tirar foto aqui, vocês iam ver como é que é o estúdio. Aí o pastor, não, o estúdio é assim e tal. Existe, irmãos, entendeu? Então a pessoa pode pegar a mão, trocar a mão por uma mão com cerveja, pode fazer o que for, existe, entendeu? O FBI trabalha com essas características para poder chegar na criminalística total de informação tecnológica. Então, um cantor que foi denunciado como que traiu a mulher, o cara que era presidente de um grande ministério numa parte do estado do Rio, do Brasil, não vou citar o nome, em respeito, eu não quero ser aqui banalizado, e muito menos vitimado ou denunciado. Eu quero voltar. E ele passou por cima, e o que doeu, ele tinha ciência que não pecou, não caiu. E os seus pastores também entenderam isso. Mas o que doeu foi a influência social da mídia sobre ele, que refletiu nos filhos, né? E aí sabe lá se o filho ou a filha entrou em depressão, sabe lá o que eles viveram. Graças a Deus que a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Aí nós vemos também um outro assunto lá na cidade de São Paulo, de uma grande pregadora, que de fato ela falou, ela foi mulher e foi bastante. Ela falou, olha, eu não volto aqui mais para tocar nesse assunto, porque eu já tratei com quem tinha que ser tratado, tratei com a minha casa, que é a igreja, tratei com a minha família e estou livre, reconheci o meu erro. E acabou, mas ainda você entra lá na rede social dela e vê algumas situações, aí a gente começa a pensar, quem somos nós? E aquilo ali que eu coloquei, aonde que eu quero chegar? Se a pessoa, no meu ponto de vista, faz isso negligindo uma pessoa sem antes a lei provar, imagina dentro da casa dela. Isso é algo muito arriscado, porque... Imagina o que ela faz com a família dela. Nós temos que entender que tudo isso deixa marcas, né? Imagina tudo no ministério dela. Só quem tá na situação igual a ela, ou ir para saber, né? Aí você lembra dos profetas que foram mortos por causa de uma mulher que o rei... Ela não era rei, ela era uma rainha, ou não sei se era rainha bem, né? Não tô aqui com papiro aqui na hora, mas era duas mulheres. Primeiro Dalila, né? Que tentou saber o segredo de Sansão. E a segunda mulher é aquela Jezabel, entendeu? Olha a sacacidade, olha a malícia, olha a maldade. Vou te falar aqui do seu lado. A minha esposa tem acesso a todas as minhas redes sociais. Tudo que eu tô aqui agora vendo, ela tá vendo lá. É dom duplo. E uma vez, eu fui pregar em São Paulo, o pastor da igreja mandou uma irmã bonita, cheirosa, entrar em contato comigo, me chamando para sair. Minha esposa viu aquilo dali, se assustou. A manipulação para saber se o homem é de Deus ou se não é, pela rede social, para poder expor. Ah lá, eu não falei que era, entendeu? Esses dias eu tava pregando em Volta Redonda, uma pessoa de Macaé ligou pro pastor lá, você tá levando esse cara aí? Graças a Deus foram 7 vidas convertidas, tá? E além dessas 7 vidas convertidas, uma família que tá em Macaé que eu conheço de pastores, tem um irmão lá nessa igreja, e eu posso citar o nome aqui, pastor Enoque, da Igreja Assembleia de Deus Primitivo, do lado do batalhão. Conheci o irmão dele lá e Deus me deu que ele tinha alguém aqui, sem saber que era o pastor Enoque. E eu fiz a união dessa família mais de 20 anos que não se via. Olha o poder da internet, que une pessoas e que une e tentam atrapalhar a história da pessoa, a identidade da pessoa. É muito importante tudo isso, né, meus irmãos? Nós temos que entender que é como eu falei, a mesma mídia que te levanta é a mesma que te abate. As mesmas que te aplaude quando você está crescendo é a mesma que vai te apontar quando você cometer um pequeno erro ou até mesmo um erro severo. É a mesma que vai te condenar. Então isso é algo que nós temos que tratar diariamente em nossas vidas. E mais uma vez eu falo, rede social, mídia social não é para te dominar, mas sim para você usar. Quem foi feito para dominar foi você. Então domine
use como um instrumento para propagar a mensagem e a palavra de Deus. Estamos chegando na etapa final. Eu quero estar falando com o pastor Xando. Tem algum agradecimento, algum abraço para mandar, rede social para divulgar? Primeiro eu quero agradecer a mulher que me fez ser feliz todo dia. Minha esposa, minha rainha, minha princesa, missionária Angélica. Imagina uma mulher que ora às 5 horas da manhã, acorda orando, não tem tempo ruim em momento nenhum. É minha esposa, é uma grande mulher de Deus. E se o meu ministério está onde está hoje, eu devo ela. E minhas filhas, Emily, Rebeca, Marcelinho, que Deus abençoe minha família, meu ministério, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E eu estou domingo agora ministrando no Congresso da Igreja Batista, em Córrego da Chica, Distrito 1 de Itaperuna, né? Ministrei na Igreja Batista semana passada. E domingo agora estou indo. Inclusive o pastor Celso vai louvar lá domingo agora. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor que aqui está, o presidente dessa emissora, que nos abriu também esse espaço, né? É uma pessoa crente, servo de Deus. Em Macaé tem 3, 4 rádios evangélicas, mas essa rádio é diferenciada, porque essa rádio no período político ela não se entrega, essa rádio no período de escândalo social ela não se entrega, ela mantém na influência cristã. Isso que a gente precisa, de um homem de Deus que abra a porta para o evangelho e que seja referência, que Deus possa te abençoar. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, que tem vícios de computador e tem certa dificuldade, procura um médico, mas ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele te dará força para você voltar às suas atividades normal. Há quanto tempo você não almoça com seus pais? Há quanto tempo você não vai na escola dominical? Porque isso está te consumindo, consome tua emoção, então consome tua energia. Uma vez tomando o poder da mente, o teu corpo é paralisado. Então, é tempo de Deus para sua vida. E eu quero deixar meu telefone aqui para quem quiser que eu vá na tua igreja palestrar, pregar, levar uma palavra de vida. Quero dizer para os irmãos que eu sou pentecostal, respeitando sempre a doutrina local da igreja, amém? Sou o pastor Xando Carvalho, o telefone é 022 999 61 60875. 2 vezes dígito 999 61 60875. Minha rede social é Xando Macaé, CHANDO, Instagram, Xando Macaé. Minha rede social evangélica é Xando Carvalho. Minha rede social de publicidade, Xando Macaé. Deus abençoe a todos. Saiba de uma coisa, o poder da influência está na sua decisão, está nas suas mãos. O que você vai postar e o que você quer que o povo veja. Isso é muito importante. Aqui está o nosso pastor Xando, nosso pastor André também está aí por trás da câmera. Também quero muito agradecer a Deus, primeiramente. Também você, ouvinte, que estiver conosco até este momento, tá bom? O Senhor vai estar te abençoando. Amanhã estarei ministrando lá na igreja Lírio dos Vales, aqui no Lagomar. Você é meu convidado para estar lá juntamente à igreja do pastor Antônio, pastor Antônio, lá no Lagomar. Eu vou estar ministrando lá na W24. O Senhor vai estar nos abençoando, nos dando um final de semana abençoado. Neste momento, tem uma equipe lá da igreja também saindo para entregar alimento aí para os moradores de rua, que você vem estar me ajudando em oração. E também eu te faço 2 convites. Primeiramente, o convite para a nossa cruzada evangelística, que nós iremos estar realizando agora dia 18 de junho, dia 18 deste próximo mês. Estaremos ministrando essa cruzada evangelística no Lagomar, Avenida W16, em frente da nossa igreja lá, Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas. Vai ser tudo gravado, ou melhor ainda, divulgado em live aqui pelas redes sociais da Rádio Macaé Gospel e também do projeto Desperta-me para Almas. Vai estar conosco lá pessoas amadas, pessoas carinhosas. Vai lá ouvir um pouco da palavra do Senhor e nos ajudar a estar abençoando mais vida através da palavra do Senhor. E também dia 18, ou melhor, dia 9 de julho, temos também lá a festividade das irmãs e você é o meu convidado na Assembleia de Deus, Ministério Desperta-me para Almas. Estamos aqui unicamente para abençoar a tua vida. E sempre lembre, a mídia social, a rede social é sempre para ser um instrumento em tuas mãos e nunca uma arma, e muito menos se deixar ser dominado por ela. Então use, abençoa muitas vidas e usa em nome de Jesus como um instrumento de Deus e nunca como uma arma, tá bom? Que o Senhor venha estar te abençoando, te edificando e abençoando a tua casa e a tua família. Uma boa noite de salvação para você que está me ouvindo e continue ligado na Rádio Macaé Gospel em todas as programações. Deus abençoe. Termina
aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel.